Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje descreveremos a construção do templo, os utensílios e o transporte da Arca da Aliança. Esses três capítulos são bem descritivos e confesso que não me trouxeram muitos insights, mas devemos nos familiarizar eles, pois em algum momento detalhes ocultos podem nos ser revelados. Capítulo 3: A construção do templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi na era de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do quarto ano de seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo. E esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo, com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais de asas abertas mediam juntos 9 metros. Cada asa tinha 2 metros e 25 centímetros, tocava de um lado, a parede do templo, e do outro lado, na asa do outro querubim. Assim, os querubins com asas que se estendiam por 9 metros estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. Fez da frente do templo 2 colunas que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em si um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. O ponto que me chama a atenção é o fato de Salomão ter iniciado a construção do templo somente no quarto ano de seu reinado. Mesmo Davi tendo deixado tantos preparativos prontos, Salomão precisou se estabelecer no governo para se sentir preparado para iniciar a obra. Toda vez que leio esses trechos descritivos, fico tentando criar uma imagem mental de tudo o que é descrito. A título de curiosidade, as colunas da entrada do templo foram nomeadas de Jaquim, que significa ele firma, e Boaz, que significa nele a força. Capítulo 4: Os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touros, de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa peça só com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e sua borda era como a borda de um cálice, com uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal, com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Urão-Abi terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes,
sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto. Os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor a pedido do rei Salomão eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo de Deus: um altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas, para alumiarem diante do santuário interno conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Capítulo 5. O transporte da arca para o templo. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram para a tenda do encontro, e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Um ponto que eu gostaria de destacar é que os israelitas aprenderam uma lição com a morte de Uzá. Eles compreenderam que o transporte da Arca da Aliança deveria ser sempre feito pelos levitas, os quais deveriam se consagrar para que estivessem puros ao realizar esse trabalho. A arca deveria ser levada nos ombros dos levitas, sendo carregada através das varas colocadas em suas laterais. E com relação ao conteúdo da arca, me intriga o fato de apenas as tábuas da aliança estarem dentro dela. Pois nos tempos de Moisés, o Senhor havia ordenado que nela fosse colocada a vara de Arão que floresceu e um vaso de maná que seria conservado para sempre, como lembrança da provisão que Deus enviava diariamente durante os 40 anos do deserto. Para finalizar, gostaria de destacar que o Senhor se agradou de toda a construção que foi feita, pois a sua glória invadiu o templo, na forma de uma densa nuvem, a ponto de os levitas não conseguirem permanecer dentro dele para executar suas tarefas. Esses 3 capítulos foram breves, basicamente descritivos, mas o próximo será um dos mais bonitos desse livro, pois será a oração de Salomão para a dedicação do templo. Eu te vejo no capítulo 6.